E aí, queridos? Bom dia mais uma vez. Voltamos com língua portuguesa e trabalharemos hoje a função dos pronomes no texto. Olha, que é um conteúdozinho bem extenso, mas se vocês prestarem atenção, vão perceber que é uma revisão de conteúdos do ensino fundamental com algumas adaptações para o ensino médio. Então a gente começa falando sobre os pronomes, que são palavras que representam um nome ou indicam algo e são muito usados no texto com o propósito de evitar as repetições, tá? Isso já é falado há muito tempo, né? E tornar a leitura mais agradável. Imagina se eu falasse assim: a Ludmila pegou o prato, a Ludmila pegou o talher, a Ludmila pegou os copos, a Ludmila sentou-se à mesa, a Ludmila foi comer. Quanta repetição, né? Então os pronomes, ou a omissão desses pronomes também, dos nomes, eles são utilizados para evitar a repetição dos termos no enunciado e tornar a leitura mais agradável. Esse processo é chamado também de referenciação e consiste no uso de quê? Um nome, né, ou um pronome nesse caso, em lugar de outro, fazendo referência a outro. Para interpretar bem essas aplicações durante a produção e manter a coesão e coerência, é preciso entender esses conceitos. Então, a gente já começa com as novidades, né? Que são as referências endofórica e esofórica. E a gente vai entender como é cada uma delas e como funciona cada uma delas. Então, vamos seguir com a função endofórica. O prefixo endo, né, como diz ali no texto, vem do grego e significa dentro. Galerinha, presta atenção nesses prefixos porque eles dão uma colinha muito básica para vocês não se esquecerem ou não se confundirem, tá? Endofórico, dentro. Endo, ok? Então, a partir daí, a gente já sabe que a referenciação é algo ou alguma ideia que esteja contida dentro do texto em que vocês estejam lendo, ok? Então, ela está dentro do próprio texto. Agora, a função endofórica, ela é dividida em duas partes: a anafórica e a catafórica. A gente vai começar pela anafórica, que é quando um termo é empregado em referência a outro que já foi citado. Então vamos lá, uma colinha boba: A de anafórica, C de catafórica. A vem antes de C. Então anafórica é o que vem antes do termo citado. Catafórica começa com C depois que vem após o A no nosso alfabeto. Então é algo que vem depois do termo citado. Então, do pronome que foi transcrito. Então preste atenção para não se confundir. Então a anafórica, retomando, ocorre quando o termo é empregado em referência a outro que já foi citado no mesmo texto. Lembrando que é endofórica, então é no mesmo texto. É um movimento retrospectivo. É o que vai para trás. Então é como uma substituição de algo que já foi dito para evitar sua repetição. Pode ser uma palavra, expressão, frase, parágrafo ou até mesmo uma ideia. Exemplo: os rapazes chegaram tarde. Apesar disso, olha o nosso pronome negritado, que é o disso. Disso que é? Apesar da chegada tarde deles, eles conseguiram organizar uma partida. Disso retoma o termo ou o trecho chegaram tarde. Então, lembrando que endofórica é o que é dito anteriormente, ok? Olha a setinha aí. Agora, a anafórica, na realidade, faz parte da endofórica, que é dita anteriormente. Agora, a catafórica, como eu já adiantei, ocorre quando um termo é empregado em referência a algo que ainda será dito. Há um movimento progressivo, é o que vai adiante, que pode também ser uma palavra, expressão, frase, parágrafo ou ideia. Exemplo: esta, negritado, foi a decisão do conselho. Esta foi a decisão do conselho. Qual foi, o que é o esta? Trabalharemos aos sábados. Então, esta faz referência ao trecho, trabalharemos aos sábados. Então, é uma ideia que vem depois do pronome citado, beleza? Daí a gente segue com a função esofórica. Se endo é dentro, tem a sonoridade levemente parecida, pensa no X
é X de externo. É a função esofórica, é o quê? É algo que vem de fora, vem de outro texto ou outra ideia. Então, por essa definição, é possível observar que se trata de uma referência a aspectos de fora do texto trazidos para aquele contexto. Essa função também é chamada de, olha aqui, deitica, é situacional, ok? Os pronomes com função esofórica, trazendo de fora a referência, localizam algo no tempo e no espaço. Algo que está fora do texto, mas que faz sentido para os falantes. Por exemplo, aquilo não deveria estar na parede. No texto não está dizendo o que é, mas o que não deveria estar? Então você vai pegar essa referência externa. Pode ser um quadro, pode ser um mural, pode ser um painel, muita coisa pode ser. Então aquilo não faz referência a um termo, somente aponta para algo, ok? A setinha trazendo a ideia externa, a ideia de fora. Uma questãozinha comentada, ó. A Banca Educa, de dezembro de 2016 até 17 de março deste ano, o Ministério da Saúde recebeu 1.561 notificações de casos suspeitos de febre amarela no Brasil. Destes, olha o pronome que você vai ter que analisar, 448 foram confirmados, 850 são investigados e 263 foram descartados. A palavra grifada destes é um deítico porque faz referência a uma expressão apresentada na oração anterior. Lembrando que, por que eu coloquei essa questão? Não vai estar apenas na mesma frase, no mesmo período. Pode estar num período anterior, antes da pontuação anterior, ok? Então, preste atenção aí. A expressão referenciada pelo deítico destes está presente em qual alternativa? Quem foram confirmados destes? São os... Cadê? Casos suspeitos, opção correta, letra A, ok? Então, ó, fica ligadinho. Daí a gente segue com uma breve revisão da classificação dos pronomes. Começamos, óbvio, com pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que a gente tem mais intimidade, né? De tanto trabalhar. Esses pronomes são aqueles que a gente utiliza na conjugação dos verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No balãozinho aqui a gente tem alguns exemplos. E aqui de uma forma mais abrangente, né? Então, corresponde às pessoas do discurso, que são primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Que se divide, né? Nesse caso, a gente está falando sobre os pronomes pessoais, mas o caso reto, na realidade, especificamente, são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. E quando a gente tratar dos oblíquos, eles podem se dividir em tônicos ou átonos, e a gente vai ver no próximo slide. Exemplo do pronome pessoal do caso reto. Helena não veio trabalhar hoje. Lembra que a gente viu que o pronome pode substituir um nome ou acompanhar? É que nesse caso, se ele substitui, ele é classificado, nem tá nesse conteúdo, mas vou já retomar com vocês. Ele é classificado como pronome substantivo, porque ele substituiu o nome Helena. Caso ele acompanhasse, seria classificado como pronome adjetivo. Então, Helena não veio trabalhar hoje. Ela, pronome pessoal do caso reto e também pronome substantivo, avisou que está doente. Os responsáveis eram a diretora e o secretário executivo. Os donos das decisões eram eles. Olha que ele substitui a diretora e o secretário executivo. Então, não poderiam se ausentar. Aqui, ó, já entrou o pronome pessoal do caso oblíquo e a gente vai ver adiante. Seguindo com os pessoais do caso oblíquo, a gente tem a função de complemento das orações. Eles são átonos ou podem ser também tônicos. Átonos, eles têm o sonzinho mais fraco. Então, ó, tem aqui uma sequência: me, te, seu, alê, nos, vos, os, as, lhes, né? Singulares, plurais. E os tônicos, que tem o som mais forte, mas isso não significa também que eles sejam todos acentuados. Então a gente tem o mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas. Observação: os átonos são empregados diretamente sem preposição, enquanto os tônicos são acompanhados obrigatoriamente de preposição. Como, por exemplo, falei com a nova aluna, conheço-a,
de outra escola. Lembrando que eles podem se agregar aos verbos, ok? Separados por hífen. Dependendo da situação, óbvio, mas isso aí já é outro conteúdo. Diego foi chamado para uma entrevista. A pessoa que o convocou disse a ele, olha aqui, quando a gente pega o ele é o quê? Tônico. Então acompanha a preposição a ele que deveria usar o traje formal. Seguindo, temos pronomes reflexivos e recíprocos. Começamos com os reflexivos. Olha aqui a dica que eu sempre dou para vocês. Reflexo do espelho. Se você faz um gesto para o espelho vai reproduzir aquele gesto de volta para você, não é? Então o reflexo é uma ação que você comete e que volta para si. Então a gente tem aqui, ó, remete a uma ação que recai sobre o próprio sujeito que a praticou. São compostos pelos átonos se, si e consigo. Então, ó, Catarina estava desanimada, mas resolveu ir à festa assim mesmo. Arrumou-se. Ela arrumou alguém. Catarina arrumou alguém para ir à festa. E esse alguém era ela mesma. Então, ó, arrumou-se toda e saiu antes que a preguiça a encostasse. Olha o pequeno erro aqui. Seria SS, ok? Pensou consigo. Ela pensou e esse pensamento foi com ela própria. Então, pensou consigo. Sou jovem. Se não tiver disposição agora, terei menos ainda adiante. Então, reflexivo, o sujeito comete a ação e a ação volta para ele. Agora, o recíproco traz a ideia de, olha, reciprocidade, equivalente a um ao outro. Também são compostos pelo pronome oblíquo átono se. Maria e Fernando atravessaram a rua. Deixa eu retomar algo aqui antes de seguir. Quando a gente fala do reflexivo, é uma pessoa que comete a ação e ela própria recebe. Agora, quando falamos dos recíprocos, são duas pessoas ou mais que cometem ações que retornam para si. Então, ó, Maria e Fernando atravessaram a rua ao mesmo tempo e na mesma altura, porém em sentidos opostos. Estamos falando de Maria e Fernando. No meio da rua, ou melhor, no meio do caminho, entreolharam-se. Eles olharam para alguém e o olhar foi o quê? De um para o outro. Lembra a situação aqui, ó? Um ao outro. Então, e esse momento determinou uma série de acontecimentos seguintes. Revisando, e a gente segue. Pronomes de tratamento são formas de tratamento usadas na interação com outra pessoa ou para falar de alguém e, portanto, referem-se à segunda e à terceira pessoa do discurso. Então, ó, vamos lá. Isso aí tem o reizinho aí para lembrar o quê? São aqueles modos mais formais de se referir ao próximo, né? De modo geral, nos pronomes de tratamento, e tem as maneiras informais de se referir ao outro, que são a minoria. Mas a gente tem aqui, ó, Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência e os vossas da vida. Tem uma colinha para vocês que eu acho que tá no slide seguinte. Deixa eu ver. Exatamente. Então, ó, observação. Nós temos 3 observações. Primeiro, você, vocês, senhor e senhora e senhorita também são considerados pronomes de tratamento. Lembra que eu falei que tinha alguns informais? Então, você e vocês, senhora, senhorita e senhor são intermediários, né? 2. Ao se falar com a pessoa que carrega o título, por exemplo, o rei, ou o príncipe, ou o duque, né? Dentre as outras pessoas que carregam o título, deve-se empregar vossa. Então, vamos lá. Eu me encontro com o rei. Eu vou falar o quê? Vossa Majestade me permitiria adentrar no seu palácio? Então, ó, estou falando com o próprio rei. Agora, se eu falo do rei, ó, dessa pessoa para alguém, eu uso sua. Então, eu falo o quê? Caramba, Felipe, sabia que Sua Majestade me permitiu entrar no seu palácio? Então, ó, preste atenção. Se eu falo com a própria autoridade, eu uso vossa. Se eu falo da autoridade para alguém, eu uso sua. Terceiro, mesmo quando correspondem à segunda pessoa, a concordância dos pronomes de tratamento é feita como se fosse de terceira. Por exemplo, o presidente estava chegando à sala de jantar. Quando entrou a governanta, ele lhe perguntou, ó, perguntar diretamente para ele. Vossa Excelência deseja... É o quê? Ele deseja, viu? Então, terceira pessoa, a concordância. Que lhe sirvam o jantar. E ela respondeu assertivamente com a cabeça. Ele respondeu assertivamente com a cabeça. Ana correu para a cozinha e avisou.
sirvam sua excelência, porque estava falando dele, imediatamente. Então, ó, fica atento, porque é conteúdo que cai muito no Enem, cai muito em prova. E a gente segue com pronomes possessivos. São aqueles que se referem à pessoa do discurso, indicando que algo seja de sua posse. O próprio nome diz, né? Pertence a alguém. Então, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vossa, e todos os plurais desses pronomes. Em contextos em que o emprego do possessivo de terceira pessoa sugira a ambiguidade, convém usá-lo com a contração de, dele ou dela, ok? A escolha do possessivo é feita de acordo com a pessoa do discurso. Primeira pessoa do plural, segunda do singular. Então, tem que fazer a concordância, ok? Porém, a concordância de gênero e número se dará em relação à coisa possuída. Então, eu não vou falar que era o... vamos lá. Mariana tinha um estojo dele. Não, né? O estojo, ela tinha o estojo e era dela. Então, tem que fazer a concordância bonitinha, ok? Próximo. Seguimos com exemplos. O garçom trouxe a conta para a mesa, mas o chefe já havia dito que aquele jantar seria por conta dele. Olha, o jantar por conta dele. Todos olharam quando eu entrei na sala hoje. O novo corte de cabelo iluminou o meu rosto. Foi o que a maioria disse. Observação. Os pronomes oblíquos átonos podem trazer também valor de possessivos. Encostei minha cabeça em seu colo e ele acariciou-a. Acariciou quem? A minha cabeça. Ele não vai ser possessivo, mas ele vai ter valor semântico de possessivo. Seguindo com os pronomes demonstrativos, teremos a classificação básica de que ele traz referência às pessoas do discurso, indicando a posição de algo em relação a elas. São pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto, isso, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, singulares e plurais devidamente falados. A gente segue com agora as observações. Primeiro, os demonstrativos podem aparecer unidos a preposições como em nesse, neste, deste, daquele. Então, tem o em, tem o de, juntou e forma a contração. Segundo, também são considerados demonstrativos os pronomes o a, os e as, quando equivalerem a aquele, aquela, aquilo e isso, e com seus plurais. As palavras semelhante e tal também serão demonstrativos quando fizerem referência a ideias já expressas. Então, ó, tal coisa não deveria ter acontecido com você, aquela coisa não deveria ter acontecido com você. Então, a ideia que já foi expressa e ele trouxe essa referenciação, no caso, demonstrando, né? Exemplos. O menino falou que a cadeira azul é dele. Essa na qual está sentado agora. Essa, olha a referenciação, cadeira. Dele, de quem? Do menino. Lembra a anafórica e a catafórica? Então, aqui é anafórica e aqui também é referenciação anafórica, beleza? Ele fez uma proposta para os funcionários, mas o que disse não agradou a maioria. Então, ó, o que? A proposta, né? Não agradou. Aí seguimos com os exemplos. E aqui, ó, fique atento. Em função endofórica, que é de dentro do texto, os pronomes esse, essa e isso e suas contrações assumem a função anafórica, que é o que é dito anteriormente. Enquanto que, olha aqui a diferença do T, ó, este, esta, isto e as variações na contração assumem a função catafórica, então se referem ao que vem depois. Por exemplo, o professor falou sobre a luta de classes. Depois, esse assunto, ó, anafórica, foi discutido em um tema, em turma. Próxima frase, próximo período. Esta foi a mensagem, olha aqui, com T, da reunião, ó, catafórica. Qual é a mensagem? Que devemos atuar mais em equipe. Então, prestar atenção nisso. Agora, quando em referência a dois elementos citados na frase, na função anafórica, poderá ser usado este, esta ou isto para o elemento mais próximo e aquele, aquela e aquilo para o elemento mais distante. Exemplo, Alessandra e Vitor fizeram o Enem. Este, olha, para o mais próximo, para a medicina. E aquela, ó, se fosse fazer um caminho de volta, era mais distante, né? Para direito. Então, preste atenção.
Este é para quem está próximo e aquela ou aquele, dependendo da concordância, para quem estiver mais distante. Em função esofórica ou deitica, que é considerando o espaço, o pronome este, e isto refere-se ao tempo presente. E no campo espacial, ao elemento ou ser próximo de quem fala. Essa e isso representa o passado próximo e no espaço, algo próximo daquele com quem se fala, quem ouve a informação. E aquele, aquela e aquilo no tempo é um passado distante, lembra não, presta atenção. Esse e isso é um passado recente. Aquela, aquele e aquilo, passado distante. E no espaço, aqui é a ideia e aqui sobre espaço, é algo que está distante das duas pessoas. Então, qualquer dúvida sobre isso, é só me chamar que a gente conversa. Pronomes relativos. Eles são bastante usados como elementos de referenciação, uma vez que essa é a função deles, né? Substituir um termo ou expressão já citados para evitar a repetição. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, que é o mais recorrente, a gente chama de pronome universal, quem e onde. Aí a gente tem aqui, como exemplo, a professora não conhecia o aluno que entrou por último na sala. O aluno, o qual entrou por último na sala. Então, esse que é quem? É o aluno. É o mesmo que dizer, a professora não conhecia o aluno entrou por último na sala, ok? Então, pronome relativo, já, ok. Pronomes indefinidos, a gente traz a correspondência com a terceira pessoa do discurso e possui sentido vago ou indefinido. São pronomes indefinidos, algum, alguma, alguns, seus plurais, né? Nenhum, nenhuma, nada, todo. Tem essa sequência aqui que é só você dar um pause e revisar. Exemplo, ele falou sobre tudo. Terceira pessoa do discurso e sentido vago. Tudo é muita coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Aí vem aqui uma referência, o quê? Catafórica, anafórica, como que é? Como que vai chamar, né? Então, a gente vai chamar de catafórica porque vem depois. Tudo. O céu, o mar e a terra. Lembra que anafórica vem antes, catafórica depois. Pronomes interrogativos. Aí é molezinha, né? Correspondem à terceira pessoa do discurso e são usados para fazer perguntas diretas ou indiretas. São eles quem, que, qual e quanto. Quem será homenageado? Olha a perguntinha aí, olha a dúvida. Será a professora de espanhol. Essas são as classificações de pronomes e os casos mais recorrentes. Não é necessário gravar todos, mas é importante reconhecer as categorias e seus usos para que tenha maior facilidade de reconhecer a função que exerce em cada texto. Então, preste atenção, qualquer dúvida, só me chamar e atividades para treinar, ok? Grande beijo e até a próxima!